Olá você! Tudo bem? Alguns alunos me procuraram e mandaram alguns comentários pedindo que nós gravássemos algumas aulas com referente, algumas aulas não, aulas referentes ao conteúdo de botânica. Muitos alunos têm alguns problemas em relação à botânica, então nós vamos fazer botânica da melhor maneira possível para você. Mas eu recomendo que você dê um stop nesse vídeo, vá na descrição e baixe o biomap da aula e acompanhe a aula com este biomap. Entendido? Vamos iniciar então botânica do início, vamos iniciar do começo, vendo todos os conceitos e todas as informações fundamentais que são extremamente utilizadas dentro do estudo do conteúdo da botânica. Após a vinheta, introdução à botânica com você. Meu nome é Billy Paul, esse é o seu canal de Ciências Biológicas e Autodesenvolvimento. Vem comigo! Ok, pessoal, e aí? Voltamos para a introdução à botânica e vamos fazer essa introdução bem detalhada, vamos fazer essa introdução bem pausada para que você entenda o princípio de toda a história da botânica e entenda também os principais conceitos utilizados na botânica. A botânica faz o estudo do reino metafita, tá? Também conhecido como reino plante, mas é mais utilizado hoje reino metafita, ok? Classificação de Whittaker, reino Monera, protista, fungi, plante e animalia. Hoje o reino plante é mais denominado como reino metafita, assim como o reino animal é denominado como reino metazoa. Mas primeira coisa importante que nós vamos analisar é sobre as características fundamentais de todas as plantas. Primeira coisa, elas são multicelulares. Então, todos os organismos do reino metafita são multicelulares. Além de multicelulares, as células constituintes são células eucariontes, células que apresentam carioteca, ok? Organismos procariontes, formados por células sem carioteca, são pertencentes ao reino Monera. São organismos unicelulares, algas e bactérias. No reino metafita, não. Todos os organismos têm células com núcleo organizado, presença da membrana nuclear. É o primeiro grupo também a apresentar o quê? Tecidos verdadeiros, né? A galera que está aí enquadrada no reino metafita, no reino da botânica, no reino vegetal, no reino plante, eles apresentam já tecidos verdadeiros. Outra característica marcante dos vegetais é a autotrofia. São organismos autótrofos, são organismos fotossintetizantes. E aí vem uma pergunta interessante, professor, existe organismo vegetal que seja heterótrofo? Eu vou citar o exemplo de um para você. É uma planta parasita, um holoparasita, conhecido como cipochumbo. O cipochumbo, ele costuma se enrolar em torno de troncos de grandes árvores e, através de suas raízes parasitas, denominadas de austórios, fixa, ok, na planta, sugando a seiva elaborada. O cipochumbo não é clorofilado. O cipochumbo não tem clorofila. O cipochumbo é um vegetal aclorofilado, ok? Então ele capta a seiva elaborada já pronta de outras plantas, caracterizando então um vegetal parasita, ok? Então se eu perguntar para você, ou se você vê numa prova, existe vegetal que não realiza fotossíntese, o cipochumbo é um bom exemplo desse tipo de vegetal com a ausência da característica clorofila. Beleza? O embrião nas plantas, ele é um embrião protegido. Ele é protegido pela mãe. Daí o termo matrotrofia. Trofia vem de nutrição, trofia vem de manutenção, ok? Autotrófico, né? O indivíduo que tem capacidade de se autonutrir. Então a matrotrofia, trofia vem de nutrição e matro vem de mãe. Isso quer dizer que o embrião ele é nutrido pela sua mãe.
tá? Nas briófitas e nas pteridófitas, por exemplo, o órgão feminino de reprodução dessas plantas chama-se arquegônio. No fundo do arquegônio, que é uma estrutura semelhante a uma pequena moringa, lá no fundo você encontra a oosfera, que é o gameta feminino. Essa oosfera é encontrada pelo anterozoide. Quando o arquegônio está cheio de água, o anterozoide então se desloca, vai para o fundo do arquegônio, fecundando a oosfera. O zigoto resultante, claro, entra em divisão celular por mitose, originando então um embrião que inicia as suas fases de desenvolvimento no interior desse arquegônio, caracterizando assim o embrião protegido. E outra característica marcante do reino metafita, daqueles que são plantas, daqueles que são vegetais, é a reserva energética que é feita utilizando o açúcar amido. Você aprende lá nas aulas de bioquímica que o açúcar da reserva energética animal é o glicogênio e o açúcar da reserva energética vegetal é o amido. Embora você tenha fungos que fazem reserva com glicogênio, os fungos representam um tipo de organismo bem peculiar, porque ele apresenta características de animais, mesmo se parecendo muito mais, sendo mais estruturalmente como planta, mas ele apresenta glicogênio como reserva energética, característica animal, é heterótrofo, não apresenta clorofila, não é capaz de realizar fotossíntese, que é uma característica animal, e parede celular de quitina, mucopolissacarídeo encontrado comumente formando o exoesqueleto dos artrópodos. Como um organismo de natureza vegetal deveria ser a parede de celulose, como acontece com todos do reino metafita. Por isso que os fungos estão dentro de um reino à parte, na classificação de Whittaker, que é chamado de reino fungi. Tá? É só uma adendo aí para você, que é aluno que gosta de mais informações, então tá aí uma informação legal para você. Grupos. Os grupos importantes do reino metafita que vamos estudar, dentro desse estudo da botânica, você tem as briófitas, cujo representante fundamental e marcante são os musgos. Você tem as pteridófitas, cujos representantes marcantes são as avencas e as samambaias, que são muito utilizadas como plantas ornamentais para decoração de jardins e varandas de residências. Temos as gimnospermas, cujo representante marcante são os pinheiros, tá? Aqui no Rio Grande do Sul, tá? Se você é do Rio Grande do Sul, se você é um gaúcho, gaúcho da serra ou gaúcho da fronteira, aí existe uma floresta muito conhecida que é a Mata do Araucária, rica em um tipo de pinheiro que é chamado de pinheiro do Paraná. Os pinheiros são do grupo das gimnospermas e o grupo mais evoluído e o mais importante do reino metafita, que são as angiospermas, correspondente às plantas frutíferas, os nossos principais produtores das relações alimentares, por produzirem toda a massa básica, a biomassa básica alimentar, que mantém as relações alimentares, cadeias e teias no planeta, falando em termos ecológicos, ok? Mas, filogenia das plantas. Nós temos aqui um cladograma, ok? Mostrando exatamente o processo de evolução natural das plantas, tá? Do reino metafita, a partir de seu descendente mais ancestral, correspondente às algas verdes. Acredita-se que a partir dessas algas verdes houve algumas mudanças, chama-se apomorfia, tá? Que são essas mudanças ou inovações evolutivas que fazem com que hajam os saltos da evolução. Então, baseado nisso, a partir das algas verdes, quais foram as inovações evolutivas que levaram ao surgimento das briófitas? Embrião maciço, que significa embrião cheio, fecundação interna, ok? Então, as briófitas têm órgãos sexuais, tá? São plantas criptógamas, órgão sexual oculto, o termo criptor quer dizer oculto,
ok? Mas anterídeo e arquegônio. Anterídeo, órgão sexual masculino, arquegônio, órgão sexual feminino, que produzem gametas. E esses anterozoides fecundam o gameta feminino no interior do órgão sexual feminino, que é o arquegônio. Tá? E tecidos verdadeiros. As briófitas não apresentam órgãos verdadeiros. Quem são os órgãos das plantas, professor Billy Paul? Raiz, caule, folha, flor, fruto e semente. Esses são os órgãos que compõem as plantas. A briófita, que tem apenas raiz, caule e folha, na verdade não é considerado raiz, caule e folha, ok? É considerado rizoide, cauloide e filoide. Estrutura semelhante à raiz, semelhante à caule e semelhante à folha, mas não se consideram órgãos bem definidos a nível de briófitas. Mas quais foram as inovações evolutivas da apomorfia, tá, que levaram então as algas verdes a evoluírem e chegarem ao estágio dessa planta conhecida como briófita? Embrião maciço, fecundação interna, tecidos verdadeiros. A evolução prossegue e aí você percebe que as briófitas se tornaram mais complexas, levando ao surgimento das pteridófitas. Que inovações aconteceram então nesse nosso cladograma, tá, que levaram às pteridófitas? Vasos condutores. Vasos condutores não existem nas briófitas, ok? Eles aparecem nas plantas a partir das pteridófitas. E órgãos verdadeiros, raiz, caule e folha. Então, essas inovações evolutivas que ocorreram no grupo anterior, no grupo das briófitas, levou então a esse grupo mais superior, tá? Que são as pteridófitas, que conseguem crescer mais, né? Que conseguem ter um tamanho bem maior em relação às briófitas, exatamente por causa de um sistema de condução mais eficiente, sistema de condução este que não existe nas briófitas. E aí, as pteridófitas continuaram a evolução no reino metafita e surgiram as gimnospermas. Que inovações levaram ao aparecimento das gimnospermas? Os grãos de pólen e as sementes. Grão de pólen foi uma fantástica invenção evolutiva para as plantas, porque o grão de pólen, tá, quando ele germina, né, o grão de pólen ele é plumoso, ele é leve, de fácil transporte pelo vento e pode ser conduzido também por agentes polinizadores, que podem ser aves, que podem ser insetos. Então, isso foi uma grande invenção, porque fez com que essas plantas pudessem se disseminar mais, de forma mais distante em relação ao seu lugar de origem. Tá? Porque agentes polinizadores, de um modo geral, transportam esses grãos de pólens a distâncias relativamente longas, polinizando outras plantas, além do próprio processo de variabilidade genética que isso também produz. E as sementes, a invenção das sementes. Sementes que também podem ser transportadas, tá? Existem N processos de disseminação de sementes na natureza. Então, isso foram as duas grandes invenções que levaram às gimnospermas e também às angiospermas. E um detalhe interessante sobre o grão de pólen. O grão de pólen, quando cai no estigma do gineceu de uma flor, o que é que ele faz então? Da estrutura reprodutiva dessas plantas. Ele germina, produzindo então o tubo polínico. O tubo polínico, não esqueça disso, vamos falar mais sobre ele quando estudarmos as gimnospermas e as angiospermas. O tubo polínico é a estrutura que fez com que as gimnospermas e angiospermas se tornassem independentes da água para a fecundação, coisa que não acontece nas briófitas e nas pteridófitas. Os arquegônios têm que estar cheios de água para que os anterozoides flagelados possam se deslocar por natação e fecundar a oosfera no fundo do arquegônio. Okay? Então, a independência da água para a fecundação, já vi isso em prova, a independência da água para a fecundação das plantas gimnospermas e angiospermas se dá devido ao tubo polínico, que resulta da germinação do grão de pólen. E dentro do grão de pólen, o que você tem? Você tem o gameta masculino, propriamente dito,
dessas plantas, que são chamados de núcleos espermáticos. Ok? Muito bem. E que mudança evolutiva houve para as angiospermas? Flor e fruto. Antigamente, no meu ensino médio, tá, o professor na sala de aula de biologia dizia o seguinte, que as gimnospermas tinham estróbilos ou flores. As angiospermas apresentavam flores. Na verdade, gimnospermas e gimnosperma eram plantas que apresentavam flores. Ok? Hoje, tá, dividiu-se um pouco mais isso. Na verdade, as gimnospermas hoje denomina-se, diz que não tem flor. O que ela tem é uma estrutura reprodutiva chamada de estróbilo. E o que é o estróbilo, Billy Paul? É uma estrutura reprodutiva sem atrativo nenhum. É tanto que o mecanismo de polinização nas gimnospermas, de captação e transferência de pólen, se dá pelo vento, porque o estróbilo ele não tem nenhum atrativo para um agente polinizador biológico, tá certo? Então, ninguém tem interesse no estróbilo. É uma estrutura feia, sem atrativo nenhum, aquela coisa seca, sem graça, entendido? Mas angiospermas não. As angiospermas desenvolveram flores, flores com cálice, flores com corola, flores com pétalas coloridas, flores com nectários que produzem uma solução adocicada, que é fantástico para os insetos, principalmente as abelhas, tá? Que pegam isto para produzir o mel lá na sua colmeia, no seu ipsofacto, né, que é o acessório que faz com que as abelhas possam desempenhar eficientemente o seu nicho ecológico. E essas flores, muitas delas também têm glândulas odoríferas, que liberam odores, cheiros fabulosos. Então, tudo isso atrai os agentes polinizadores. Então, isso sim é uma flor, e não o estróbilo de uma gimnosperma. Ok? Então, com isso, a gente conclui aqui, tá? Para você entender como ocorreu a evolução das plantas e quais as inovações evolutivas que levaram ao surgimento das plantas mais inferiores para as plantas mais superiores. Ok? Beleza? E quais são as vantagens evolutivas, tá? Lembre-se disso aí. Cai muito em prova, o Enem gosta demais de vantagens evolutivas. Então vamos lá. Enumerando, para ficar mais fácil de você fixar. Primeira coisa, fecundação interna. Fecundação interna. A fecundação interna é super importante porque eu posso produzir agora um número menor de gametas. Tá certo? E eu tenho um órgão específico onde ocorre a fecundação. Isso limita o ambiente. É diferente de eu ter que liberar gametas no ambiente. Fazendo isso, eu vou precisar de uma gama, um número muito grande de gametas. Aqui o ambiente é mais limitado. Órgãos específicos de reprodução. Então eu posso produzir uma quantidade menor de gametas. E aumentam as chances de fecundação. Então a fecundação interna nas plantas foi importantíssima para a sua dominância a nível de planeta. O segundo ponto são os vasos condutores. Sem os vasos condutores, jamais nós teríamos uma sequoia, tá? Que é uma das maiores gimnospermas do mundo. É uma planta que chega a 120 metros de altura. É uma árvore imensa. Tá? Então, a presença, o surgimento dos vasos condutores foi uma vantagem evolutiva importante a nível de crescimento, a nível de tamanho para os vegetais. Então você veja só, as raízes da gimnosperma conseguem absorver a água do solo, tá? E mandam pelo caule da planta 120 metros de altura através dos seus vasos lenhosos, e essa seiva chega rapidamente às folhas para que ela possa fotossintetizar, tá certo? E produzir a seiva elaborada, enviar pelos vasos liberianos para alimentar os tecidos vegetais que não são fotossintéticos. Então foi uma vantagem evolutiva considerável. Terceira vantagem, amigo, a semente. A semente fornece proteção ao embrião que está contido no seu interior. A semente fornece nutrientes que estão armazenados nos seus cotilédones e serão utilizados pelo embrião para que ele se mantenha vivo até a germinação. E a semente também favorece a dispersão, facilita muito a dispersão da planta do local onde ela está para locais bem distantes de onde
ela está. O quarto ponto aí você tem o grão de pólen. Grão de pólen favoreceu muito a dispersão do gameta masculino das plantas de flores, plantas que têm estróbilo, porque dentro do grão de pólen vai o gameta, que é o núcleo espermático, e o tubo polínico, resultante da germinação do grão de pólen e que gerou a independência das plantas com relação à água para a fecundação, coisa que não ocorre nas briófitas e nas pteridófitas. Além de polinização cruzada. Polinização cruzada promove variabilidade genética, porque isso permite que plantas se cruzem, mesmo distantes uma da outra. A quinta característica, vantagem evolutiva, é a flor. A flor presente nas angiospermas. Dispersão do pólen por meio de agentes polinizadores, que pode ser insetos, polinização entomófila, pode ser por aves, polinização ornitófila, pode ser por morcegos, polinização quiropterófila e pode até ser pelo homem, polinização antropófila. Olha só, polinização artificial. Ok? Mendel utilizou muito de polinização artificial, polinização antropófila nas suas experimentações com as ervilhas. Então a flor das angiospermas, devido à sua beleza, devido ao seu cheiro, devido à produção de néctar, então isso favoreceu muito, tornou-se atrativo para os agentes polinizadores biológicos da natureza. E 6, claro, o fruto. Tá? O fruto é extremamente importante para a dispersão das sementes. Qual a principal função do fruto, professor? Dispersão das sementes. A planta não inventou o fruto para alimentar os herbívoros, ok? Na verdade, ela inventou o fruto para que esses herbívoros fossem atraídos pela beleza do fruto, pelas cores vibrantes que o fruto tem e pela sua polpa suculenta e gostosa. Então os animais comem o fruto, só que as sementes, por terem invólucro de celulose, passam pelo tubo digestivo da maioria dos animais sem sofrer digestão. E isso aí foi fundamental para a eficiência da dispersão das sementes. Então a polpa suculenta dos frutos e as cores fortes que os frutos possuem é extremamente atraente isso para os animais herbívoros que consomem o fruto das plantas e aí favorece a dispersão das sementes. Beleza? Então essas são as vantagens evolutivas. A outra coisa que você tem que ter em mente, vamos para a nossa segunda tela, é essa tabela que nós montamos aqui. Tá? Nessa tabela você tem aqui o conceito, você tem aqui a definição do conceito e aqui você tem a ocorrência, ok? B de briófitas, P de pteridófitas, G de gimnospermas e A de angiospermas. Primeira coisa, talófitas. Tem um corpo formado por um talo. Fungos e algas são assim. Então, quem tem o corpo formado por um talo, sem estruturas especializadas, sem tecidos especializados, sem órgãos especializados, são as talófitas, as algas, tá? Que são os remanescentes primordiais que deram origem às plantas do reino metafita. Então, algas dentro da botânica são considerados organismos talófitos, que têm apenas o corpo formado por um talo. E aí nós temos aqueles organismos vegetais que são denominados de cormófitas. O que são cormófitas? Com raiz, caule e folha. Tá? Briófitas, o que é que acontece com as briófitas? Ela não possui raiz, caule e folha bem definidos. Possui estrutura semelhante à raiz, que é o rizoide, semelhante à caule, que é o cauloide, semelhante à folha, que é o filoide. Então perceba que plantas cormófitas verdadeiras dentro do reino metafita são as pteridófitas, as gimnospermas e as angiospermas. Tá certo? Tá aí a marcaçãozinha para você relembrar. Planta pode ser avascular ou atraqueófita. O que é um vegetal avascular ou atraqueófita? Sem vaso condutor de seiva, sem vaso condutor de seiva bruta, sem vaso condutor de seiva elaborada,
Quem é avascular no reino metafita? As briófitas. A partir de pteridófitas, as plantas já são o quê? Vasculares. Está aqui, ó, vascular ou traqueófita, com vaso condutor de seiva. A partir de pteridófitas. Então, pteridófita tem vasos condutores, gimnospermas possuem vasos condutores, angiospermas possuem vasos condutores de seiva. Tá? Assinfonógamas. O que é uma planta assinfonógama, professor? É aquela planta sem formação de tubo polínico. Você sabe que o tubo polínico, ele origina-se da germinação do grão de pólen, e as plantas que produziram, de onde surgiu o grão de pólen, foram as gimnospermas e as angiospermas, tá certo? Então, briófitas e pteridófitas, elas não têm como formar essa estrutura, o tubo polínico, tá? Tubo polínico é das plantas sinfonógamas, sifonógamas, ok? Que apresentam essa formação. Tem grão de pólen, o grão de pólen germina, forma o sifão. Daí o termo sifão, planta sinfonógama. Quem são elas? Gimnospermas e angiospermas. Tubo polínico, a estrutura que fez com que essas plantas se tornassem independentes da água para o processo de reprodução. Espermatófitas ou espermáfitas. O termo esperma significa, tá? Olha lá, o termo esperma significa semente. Então você tem espermatófitas, o fito, o vegetal que produz semente. Eles apresentam, possuem sementes. Isso não acontece nas briófitas, não acontece nas pteridófitas, vai acontecer nas gimnospermas e nas angiospermas, que são as plantas que possuem essa estrutura. Tá? Plantas criptógamas, que são plantas criptógamas, tem órgão reprodutor oculto, ou seja, não visível. Esse termo criptó significa exatamente isso, oculto, que não é visível. Briófitas e pteridófitas são assim. Tá? Anterídeos, órgão sexual masculino. Arquegônio, órgão sexual feminino, eles não são visíveis. São estruturas microscópicas que existem nas briófitas e pteridófitas. Então, como o órgão sexual é oculto, elas são denominadas de criptógamas. E as fanerógamas, o contrário das criptógamas, tem órgão reprodutor visível, que são quem? Os estróbilos para as gimnospermas, tá? E as flores para as angiospermas, que são as respectivas estruturas de reprodução utilizadas por esses vegetais. Ok? Duas outras informações super importantes para nós concluirmos essa nossa aula de introdução à botânica. Passou alguma coisa, não entendeu bem, volta o vídeo, ok? Rever. Aula gravada é fantástica por causa disso, porque você pode ver e rever quantas vezes você quiser. Observação IPC. Observação importante pra cacete, tá? Conceito, briófita, pteridófita, gimnospermas e angiospermas. Conceito que a gente vai analisar é o de esporófito. Pronto. Toda planta tem esporófito. Briófita tem, tá? Pteridófita tem, gimnosperma tem, angiosperma tem. E o que é o esporófito? Esse termo fito significa vegetal. Esporo de célula reprodutora chamada de esporo. O esporo é célula de reprodutora assexuada. O esporo origina novos indivíduos por germinação. Então, o esporófito é o fito, é o vegetal que produz esporos. Ok? A outra parte da planta é o gametófito. Gametófito N. O gametófito é haploide. O esporófito é diploide. Todo esporófito da planta é diploide. Todo gametófito da planta é haploide. Bilipó, as plantas que possuem gametófito, né, que é o fito, o vegetal que produz gametas. Fito, vegetal, game de gametas, que produz gametas. Briófita tem, pteridófita tem, gimnosperma tem, angiospermas também tem. Só que um detalhe super importante.
ok? Em todas as plantas, você tem a parte da planta que corresponde ao esporófito, a parte da planta que corresponde ao gametófito. Só que, ao longo da filogenia das plantas, o que é que acontece com o esporófito? Ele progride, ele vai se tornando mais desenvolvido e o gametófito, ele regride, ele vai se tornando cada vez menos desenvolvido. Então você tem gametófitos muito bem constituídos nas briófitas, tá? E quando você chega em angiospermas, tudo que o gametófito é, o masculino é o grão de pólen e o feminino é o saco embrionário do óvulo. Então o gametófito se restringe a essas duas estruturas nas gimnospermas e nas angiospermas. Vamos entender isso melhor quando estudarmos cada grupo individualmente. Ok, pessoal? Então essas eram as informações iniciais introdutórias, tá? No nosso estudo referente à botânica. Beleza? Vá para a próxima aula quando você quiser assistir, vá para a próxima aula na sequência briófitas. Não esqueça de passar na descrição do vídeo, baixar o seu biomap, baixar o seu bioese gabaritado, ok? Para que você possa exercitar esse conteúdo, verificando e percebendo como eles ocorrem nas provas. Nos encontramos na próxima aula, então. Tchau!